Hoje vamos falar, eu queria falar só hoje, mas o Espírito de Deus está na meditação a me levar além. Quero falar hoje, portanto assim é começar a falar. Sobre o seguinte tema: a bênção das mãos cruzadas. A bênção das mãos cruzadas. Ou vocês não gostam da bênção ou não me ouviram. Eu não vou gritar, eu vou falar. A bênção das mãos cruzadas. Estamos aqui para recebermos a bênção das mãos cruzadas. A Bíblia, Almeida Revista e Corrigida, em Gênesis capítulo 48, nos versículos 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21. Nos remetem a esta bênção, a bênção das mãos cruzadas. Nunca preguei nesse texto, nunca. Já preguei todos os textos da narrativa de José, todos. Quando chegou em 47, 48, nunca preguei. Já preguei 49. E uma linda mensagem que Deus colocou no meu coração, muitos anos, diga-se de passagem. É uma pena que eu nunca senti no meu espírito de pregar esse texto, Gênesis 49 aqui, na Adonai. E Gênesis 30. Mas hoje eu ouso entrar neste terreno santo de Gênesis capítulo 48, versículos 10. Na verdade é 11, mas vamos começar por versículo 10. Quem tem Bíblia na mão? Eu perguntei quem tem a Bíblia na mão. Embora tenhamos a tela, mas eu leio na minha própria Bíblia. Os olhos, porém, de Israel eram carregados de velhice. Já não podia ver bem. E fê-los chegar a ele e beijou-os e abraçou-os. E Israel disse a José: eu não cuidara ver o teu rosto, e eis que Deus me fez ver a tua semente também. Então José os tirou de seus joelhos e inclinou-se à terra diante da sua face. E tomou José a ambos, a Efraim na sua mão direita, à esquerda de Israel, e a Manassés na sua mão esquerda, à direita de Israel, e fê-los chegar a ele. Mas Israel estendeu a sua mão direita e a pôs sobre a cabeça de Efraim, ainda que era o menor, e a sua esquerda sobre a cabeça de Manassés, dirigindo as suas mãos avisadamente, ainda que Manassés era o primogênito. E abençoou a José e disse: o Deus em cuja presença andaram os meus pais Abraão e Isaque, o Deus que me sustentou desde que eu nasci até este dia, o anjo que me livrou de todo o mal, abençoe estes rapazes e seja chamado neles o meu nome e o nome de meus pais Abraão e Isaque,
e multipliquem-se como peixes em multidão no meio da terra. Olha o mistério. Peixes não andam na terra. E vendo, pois, José que seu pai punha a sua mão direita sobre a cabeça de Efraim, foi mal aos seus olhos. E tomou a mão de seu pai para transpor de sobre a cabeça de Efraim a cabeça de Manassés. E José disse a seu pai: não assim, meu pai, porque este é o primogênito. Põe a tua mão direita sobre a sua cabeça. Mas seu pai o recusou e disse: eu sei. Eu sei. Eu sei. Eu sei, filho meu, eu sei. 2 vezes. Vou ler de novo. Mas seu pai o recusou e disse: eu sei, filho meu, eu sei. Também ele será um povo e também ele será grande. Contudo, o seu irmão menor será maior que ele, e a sua semente será uma multidão de nações. Assim os abençoou naquele dia, dizendo: em ti Israel abençoará, dizendo: Deus te ponha como a Efraim e como a Manassés. E pôs a Efraim diante de Manassés. Último versículo. Depois disse Israel a José: eis que eu morro, mas Deus será convosco e vos fará tornar a terra de vossos pais. É bela esta palavra, é linda esta palavra, é santa esta palavra, é poderosa esta palavra, é firme esta palavra, é fiel esta palavra, é verdadeira esta palavra, é divina esta palavra. E por isso nós te glorificamos por ela, te exaltamos por ela, te adoramos por ela, firmamos-nos nela. E na leitura já fomos abençoados por ela. Deus nos ajude no entendimento a tomar posse de alguma verdade relativa a ela. Eu oro assim em nome de Jesus. Amém, amados? Os irmãos, por bondade, podem se sentar. Por bondade, se sentarem, se sentarem, se sentarem. Eu tenho tido em minhas leituras e reflexões, estudo da palavra, tenho tido muito problema com o Espírito Santo. Um problema bom, que é o de ler a palavra do Senhor e estudar a palavra do Senhor e nunca conseguir esgotar o texto lido. Eu queria hoje pregar esta mensagem, e só hoje, mas não será apenas hoje, por causa do bom problema que o Espírito Santo arranja na minha mente. Esta mensagem em si mesmo já vale pelo tema. Já vale pelo tema. Eu até pedi a antecipação, mas não me ajudaram. Queria proclamar esse tema antes, mas pronto, vamos continuar. A bênção das mãos cruzadas. Do versículo 1 até o versículo 10, entra-se numa fase
da vida do patriarca Jacó, já de declínio da saúde. Na verdade, se alguém quiser estudar com bastante atenção e interesse o texto, todos nós conhecemos a parte de Gênesis capítulo 37, onde começa a narrativa de José e termina no capítulo 50. É dos patriarcas, das famílias do patriarca Abraão, a narrativa mais extensa. E do capítulo 37 até o capítulo 46 há um fio condutor comum. O capítulo 47 e 48 devem ser absorvidos e lidos dos. E depois temos então o capítulo 49, que é o capítulo em que o patriarca finalmente, o patriarca Jacó, abençoa os seus 12 filhos. E depois temos o capítulo 50, que é o capítulo fúnebre das mortes. A Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, tem a presença de Jesus. No Antigo Testamento, ora por figura, ou por um personagem, Jesus está presente. Mas quando nós estudamos a Bíblia no livro de Gênesis, que é o livro dos começos, todos nós conhecemos, sabemos muito bem, nós estamos a entrar num livro em que há uma divisão natural do mesmo livro por descendências ou por genealogias. Lembrem-se que pregamos sobre a genealogia em que está quem? Jabes. Gênesis tem uma sucessão de genealogias que na língua hebraica é chamada de Toledot. Mas é interessante como a Bíblia coloca em Gênesis a geografia e a história. Aliás, vocês sabem que elas combinam. E essa geografia e a história, interessante é que ela começa num vale chamado Vale da Mesopotâmia e depois vai terminar num outro vale, a região do Vale do Nilo, que por causa da maneira como geograficamente está situada, está formatada, aquela região chama-se fértil crescente porque ela tem a forma de meia lua, e é a região que conecta o Médio Oriente e o norte de África.
mesmo que você não está entendendo nada, você tem que acompanhar só, porque eu tenho que abrir caminho para você perceber. O norte de África e, e, e o Médio Oriente é conectado, é ligado por esta região que é chamado fértil, crescente, porque ele tem o formato de uma lua crescente, forma crescente. Portanto, tudo ocorre nessas duas regiões. O mundo é tão grande, mas o mundo de Deus começa a se realizar e a ganhar corpo num espaço não muito extenso, não muito grande. E quando você lê os primeiros capítulos de Gênesis, você tem de Gênesis 1 até Gênesis 10, Gênesis 11, mas em 10 é onde, porque em 11 começa a outra parte, de Gênesis 1 até Gênesis 10, estou a dizer capítulo, nós temos a história das primeiras coisas. O primeiro homem, o primeiro assassinato, o primeiro pecado, a primeira cidade, o primeiro culto, primeiro homicídio, começa nesses 10 capítulos. Aí Deus não está a tratar com pessoas, está a tratar com pessoas apenas, está a tratar com história e quando chega no capítulo 11, aí começa o momento em que Deus vai trabalhar naquilo que nós chamamos de a linguagem da redenção. Ou, para o Antigo Testamento, o momento e a linguagem das alianças. Ou seja, Deus vai encontrar um homem. Este homem, Abraão, numa cidade, numa terra, como já lhes falei, do vale lá da Mesopotâmia, um homem de uma terra pagã, polígama, que adora vários deuses, idólatra. Quer dizer que Deus começa a construir a sua história de redenção em cima da idolatria. Portanto, o nosso pai Abraão, o pai na fé, antes de ser o pai Abraão, foi filho da idolatria. E começa então Abraão, depois de Abraão, vai Isaac, depois de Isaac, Jacó. E depois de Jacó, que é a verdadeira, os 3 patriarcas, vem José. José, diferente desses 3 patriarcas, é de caráter e até de personalidade o mais puro. Abraão, o pai da fé, grande quanto ele foi, mas também foi mentiroso. Isaac, dos 3, foi o mais fraco. Jacó já não se fala. Trapaceou, trapaceiro. Você não está me entendendo? Deus está
a pegar, está a fazer a construção do seu projeto de redenção em cima de indivíduos com falhas. O primeiro já saiu, lhe tirou da idolatria. Ou seja, ao invés dele pegar alguém puro, não, ele pega alguém impuro, que é para dar jeito na impureza dele e gerar algo puro. Portanto, o impuro gera pureza. Só Deus faz essas coisas. Porque tudo que nós sabemos é que da impureza só vem impureza, do impuro só vem mais impuro ainda. Mas o Senhor Deus faz reversões. Vocês conhecem bem a história, deixando de lado Abraão. Eu é quem tem que deixar de lado para fins pedagógicos, de ensino. Eu tenho que deixar de lado, mas Abraão, mas Jacó não deixa de lado, deixando Abraão e Isaac de lado, Jacó não deixa de lado. Jacó sofreu muito, ao ponto de, eu não li esse texto porque não quero me complicar, faz parte da primeira parte, ao ponto de, ao comparecer diante de Faraó, ele ter dito que os meus dias foram muitos, longos e penosos. Ele viveu a circunstância de ter perdido o filho que fora dado por morto pelos irmãos, e afinal não morrera. Ele viveu, como ele tinha dito mesmo aos filhos, até o dia da minha cova, de descer o meu corpo na cova, eu vou viver angustiado. A circunstância de vida dele se tornou negra, extremamente negra. Mas mais uma vez, afinal Deus, não fica com medo de bruxo, já? Porque bruxos ajudam Deus. Dependendo de como você encara a tua sistemática de vida, os bruxos da tua família vão te ajudar, vão ajudar teu Deus a agir. E por que do nada falei isso? Por que do nada falei isso? Porque o drama de Jacó é o drama de muitos de nós. Se vos pedirmos para definir a vossa história diante de alguém, vocês vão dizer: minha vida dura e penosa. Mas olha só uma coisa interessante. É que Jacó a Faraó disse que os meus dias foram cansativos, penosos, duro a Faraó. Depois de algum momento, ele volta para o seu filho José e diz assim: José, o Deus do meu pai Abraão, o Deus do meu pai Isaac, sempre esteve comigo, nunca me abandonou, nunca me deixou. E aliás, até depois no final ele disse a José: olha, depois de ter abençoado os filhos, eu reservei uma bênção grande para você, um terreno que eu conquistei no arco, na flecha, na força da minha mão, e que historicamente nenhum teólogo, nenhum estudioso consegue localizar na Bíblia quando é que isso aconteceu. Ok, ele fala a Faraó que os meus dias foram duros e penosos. Não tenho contentamento nisso. Mas ele depois fala para... Ok, acho que vou deixar isso para o próximo culto. Mas ele fala a José, o meu Deus nunca me abandonou. E eu dou graças a Deus. Porque eu já nem esperava mais ver o teu rosto. Mas agora estou a ver não só o teu rosto, mas estou a ver também a tua descendência. Eu não esperava mais ver você. Mas agora não estou a ver, não apenas você, mas estou a ver a tua descendência. Eu não tenho pressa.
A Faraó, ele disse: os meus dias foram negros, foram pesados e foram bons. A José, seu filho, disse: os meus dias foram abençoados. A mão do meu Deus, do Deus do meu pai, melhor dito, Abraão, do meu pai Isaac, e meu Deus sempre esteve comigo. Só tive um momento de dor, de tristeza, é quando perdi Raquel, minha esposa. A Faraó, ele disse que os meus dias foram penosos, foram duros, foram difíceis. Passa para aí. Os meus dias foram duros, difíceis e penosos. A José, ele diz o contrário do que ele falou a Faraó. A José, ele conta a história do Deus dos pais dele. O Deus dele. O Deus da mãe dele. A Faraó, ele conta aquilo que Faraó entende da vida. Mas a José, ele conta aquilo que José entende do seu Deus. José sabe, conhece, sabe que o seu pai tem um Deus que é Deus do pai do seu pai, que é Deus do pai do seu pai. Ele sabe que o seu Deus, o Deus do pai dele é o Deus de Abraão e Isaac. E agora, ele na verdade está a viver, recebido de Faraó as benesses e a bênção e a grandeza de ser o número 2 e as riquezas e a fortuna, recebeu de Faraó. Mas afinal, o vínculo de tudo quanto ele recebeu é da mão do seu pai. Ou o Deus do seu pai é o Deus que o levou até este lugar. Ok. Eu tenho paciência. Diácono. A Bíblia está nos preparar o cenário para o que ele vai fazer. Talvez eu tenha que vos explicar uma coisa que é para os irmãos perceberem. Assim. No texto, Jacó vai até Faraó. No texto, José vem até Jacó. Não é a mesma coisa. No texto, quando você lê a Bíblia, o texto deixa claro que Jacó é recebido por Faraó no palácio real. Porque é pai de José, que engrandeceu o Egito. Mas o texto mostra que ele não foi ao palácio, não foi à casa de José. José veio à casa dele, porque ele vivia em Gosém, que era o único lugar que se permitia pastores pastorear. Eles são de uma origem pastoril. Os egípcios não tinham essa profissão, não aceitavam, não se permitia. E o pai está em Gosém doente, às portas da morte, e transmite-se o recado de que o teu pai está doente. E então ele diz: eu vou ter com meu pai. Jesus. Mas ele não vai só, ele vai com seus 2 filhos, que na altura deviam ter 16 a 15 anos.
16 e 15 anos. Leva os 2 filhos ao pai. Se você ler os textos, nós não lemos aquela parte. O pai já alquebrado, já cansado e adoentado, mal conseguia se colocar em pé. Mas ele tem a alegria de receber o seu filho. Jacó está entre 2 grandezas. A grandeza de quem ele vai e a grandeza de quem vem a ele. Estou a preparar cenário para vocês entenderem o que é bênção que eu estou a falar. Porque tem gente que acha que é abençoado porque tem coisas. Porque tem casa, porque tem carro. Tem pessoa que é muito mais abençoado porque tem pessoa grande que lhe abre as portas do palácio. E tem pessoa grande que vem à casa dele. Quem é você para um grande vir à tua casa? Eu te respondo. Para um grande vir à tua casa é porque você é grande. Para um grande te convidar ao seu palácio é porque você é grande. Mas a grandeza que você carrega não é material. A grandeza que você carrega é patriarcal. A grandeza que você carrega é de linhagem. Não vou dizer, vou dizer a grandeza que você carrega é do sangue. Você é de sangue real, é de sangue grande. Você não está entendendo nada. É por isso que ele está a dizer: o meu pai, o Deus do meu pai, o Deus do meu pai. Portanto, meu filho, estou a te falar do Deus do meu pai. Eu estou aqui graças a você, mas você está aqui graças a mim. Ok, eu estou aqui graças a você. Pensava-te morto, afinal você chegou aqui e você me fez chegar aqui. Mas você só conseguiu sobreviver e chegar aqui porque existe uma linhagem que não tem interrupção. O Deus do meu pai Abraão é o Deus do meu pai Isaac. O Deus do meu pai Abraão, que é o Deus do meu pai Isaac, é o meu Deus e é o teu Deus. Portanto, não houve interrupção. O Deus do grande Abraão, o Deus do grande Isaac, o Deus do grande Jacó é o Deus do grande José. Essa dimensão de grandeza não tem a ver com possessões. Tem a ver com o que se é. Tem a ver com o que a pessoa é. Não, então, repita comigo. A grandeza que eu estou a falar não tem a ver com posses. Não tem a ver com o que se tem. Tem a ver com o que se é. Tem a ver com aquilo que a pessoa é. Estão entendendo o caminho que eu estou a preparar para vocês entenderem? Qual é o tema? A bênção das mãos cruzadas. Então, prepare esse caminho para vocês entenderem depois, quando eu falar essa bênção como é, que não vai ser hoje. Mas, olha, o grande Jacó. Eu sempre tive problemas com Jacó. Sempre. Alguma das mensagens mais lindas que eu já preguei só foi sobre Jacó, mas mesmo assim tive problema com Jacó. Porque Jacó... Ok. Moisés, estou a pregar só para você. Deus é Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Abraão, caracteristicamente, Abraão em seu perfil é o pai da fé. Isaac, em seu perfil, é aquele que não podia gerar, que é sorriso, porque a mãe sorriu e depois Deus sorriu por último. Isaac é milagre. Jacó, claramente, Jacó é o que destoa desse, porque Jacó, o trapaceiro, o enganador. Então, Deus de Abraão é o Deus da fé. Deus de Isaac é o Deus do milagre. Agora, Deus de Jacó é Deus de mudança. Tem que mudar esse indivíduo. Porque esse indivíduo tem problemas sérios de caráter. Esse indivíduo
na vida dele é só enganar. Conseguiu enganar, enganou o irmão, enganou o tio. Ele mesmo é enganador. Portanto, o Deus de Abraão, eu entendo, é o Deus da fé, é o Deus de Isaac, eu entendo, é o Deus de milagre. Agora, essa aqui, e talvez é o maior, é o melhor, porque é o Deus de mudança. Levou 21 anos para lhe mudar. Não foi fácil, levaram 21 anos para lhe mudar. Agora, esse Jacó aqui, que se levou 20 anos para lhe mudar, é um indivíduo que, se você olhar para trás, é só problema, 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 e ele entendeu que o que ele está a viver agora, perdendo o filho, ou morto o seu filho, que ele está a pagar pelos seus pecados. Então, esse Jacó, que eu estou a te apresentar agora, não é o Jacó de lá atrás. O Jacó daí atrás é um Jacó de problema, um Jacó, não vamos usar uma linguagem nossa, é um Jacó amaldiçoado, ou então é um Jacó, alguns dizem chidiado. Esse Jacó daí. Mas esse Jacó daí, com um monte de problema, chega no final da vida dele. As palavras que ele vai usar, completamente positivas. Aquele Jacó daqui atrás, tudo que ele tinha era negativo. Tudo que ele possuiu é mesmo de possuir, é de arrancar. Agora, esse Jacó daqui, já não é 147 anos que ele tem. 147 anos. E ele diz, eu vou te abençoar. Que tipo de bênção é que ele tem? Ainda bem que você veio, porque eu não esperava ver você. Mas você veio com a semente. Eu vou te abençoar. E vou abençoar tua descendência. Vou só pregar para você, se depois eles entenderem, vou pregar só para você. A tua descendência. Vou abençoar você e vou abençoar a tua descendência. Mas quando você lê o texto, quem começou é José. José quem veio. José quem trouxe os filhos. E ele só disse, meu filho, isso é uma expressão de júbilo que ele tem. Eu não esperava mais ver o teu rosto. Mas o texto diz, Moisés, que ele estava a perder já a visão, está cego. Portanto, ele não está a falar de ver o rosto nesse momento. É de ver o rosto quando ele chegou no Egito. E já não esperava mais te ver. Quando você se manifestou, afinal estás vivo. Me alegrei. Só que agora, esse é o momento determinante, porque você trouxe os teus filhos. E eu vou fazer uma coisa com os teus filhos, que você não vai entender nada. Aqui está a minha mensagem para hoje. Eu vou fazer algo com os teus filhos que você não vai entender, porque os teus filhos vão ser meus. Entendeste? Ok. Se você não entendeu, imagina os outros, porque eu estou a pregar para você. José eu estou velho, estou doente, estou cego. Lá atrás, eu vencia no braço. Eu era bom de saquear. Lá atrás, junto com a minha mãe, eu peguei o direito de primogenitura. Ainda não entendeste?
Lá atrás eu peguei direito de primogenitura. Direito de primogenitura. Lá atrás, meu irmão era mais velho. E eu passei a mais velho. Lá atrás. Não entendeu? Eu estou a dizer que você veio na minha casa para eu te explicar isso. Que eu estou a me repetir. Você tem 2 filhos. Meu pai tinha 2 filhos. Meu irmão mais velho era Esaú. Ou é Esaú. E é o Jacó. Esaú e Jacó têm significado. Os 2 nomes. Você também tem 2 filhos. Como é mesmo o nome deles? Manassés e Efraim. Os 2 nomes têm significado. Manassés é o primogênito. Significa fazer esquecer. Efraim é o segundo e significa dupla frutificação. Enquanto tua história José, você está certo. Oh, Jesus. Você sofreu, meu filho. E quando tua esposa deu à luz, e não se esqueça que o teu nome que te deram aqui é Azenate. Quando tua esposa deu à luz, você se alegrou e disse: isso serviu para eu esquecer os meus dias de dor. Esquecer os problemas que me trouxeram até aqui. José, meu nome, meu filho, se chama Jacó. Uns chamam de enganador, de trapaceiro, mas se esquecem que é Yaakov, a raiz, de onde deriva, de onde vem a palavra joelho. Sabe por que me deram, meus pais me deram esse nome? Porque eu nasci agarrado no calcanhar do meu irmão. É que as pessoas não entenderam. Só ficaram só com o enganador. Não entenderam que no ventre de minha mãe, diz a palavra do Senhor, que havia uma luta que a própria mãe não estava a entender por que é isso. Essa luta que nós estávamos, a luta não é do meu irmão, é minha. E se manifestou quando foi no momento da minha mãe dar à luz. Eu nasci com a mão agarrada no calcanhar. Ou seja, ele nasceu primeiro, eu que tinha que ser. É que as pessoas não entendem, porque quando eu estou a nascer, quando eu nasço com a mão agarrada no calcanhar, vira só para mim, quando eu nasço com a mão agarrada no calcanhar, é porque eu estou atrás e ele já passou à frente. Mas se a minha mão está no calcanhar, é porque eu lutei para passar à frente, só que ele passou para frente. Então, na luta no interior, ele foi o primeiro. A luta no ventre da mãe, ele foi o primeiro. Só que quando nasce, José, escuta essa história linda. Quando nascemos já, eu continuei a ser o que eu fui no ventre. O meu irmão é que deixou de ser o que ele... Entendeste? Eles ainda não entenderam. É que eu continuei a lutar para ser o primeiro.
E sabe que o Deus do céu, o Deus dos meus pais, ele viu isso. Porque a minha luta, o meu irmão, que era o primogênito, abriu mão do seu direito de primogenitura. E a Bíblia diz que ele desprezou a primogenitura. E eu desejei a primogenitura. E sabe o que é primogenitura, meu filho? A primogenitura é a dimensão espiritual do ser. É aquele que nasceu primeiro. Então, o direito de gerontocracia, quer dizer que é o direito dos mais velhos sobre os menores. O primeiro tem a primazia. Como ele nasceu primeiro, desprezou o ser primeiro, e eu desejei o ser primeiro, e Deus viu a dimensão espiritual do meu desejo, e se entristeceu com a dimensão material do desejo dele. Eles não entenderam. É que o meu irmão desejou comer da comida que eu cozinhei, ou da caça, que eu cozinhei, desejou, disse, dá-me esse guisado porque está gostoso, fui caçar, não consegui nada, estou cansado, me dá, desejou o material. E eu só fui fora o que eu era no ventre. Como? Ele disse, eu te dou, você me dá. Aquilo que eu não consegui ser no ventre, naquele dia eu consegui. Tudo tem a ver com o espiritual e o material. Eles não entenderam, porque ainda continuam a pensar que bênção é o que é material. Mas eu estou a te pregar que bênção é a dimensão espiritual. Estou a te pregar assim, se você nasceu para ser, não importa as lutas que você vai ter, não tendo, o ter não está no ter, o ter está no ser. Se você nasceu para ter, haja o que houver, batalha-se o que batalhar, se você vai ter, porque você nasceu para ser. É assim que eu lhes falei há pouco, que os feiticeiros deles só lhes ajudam, ou ajudam o Deus deles. Porque eles não, eu estou a lhes pregar aqui, que eles nasceram para ser. Ok. Posso avançar? Porque você entendeu. Mas ainda estás um pouco confuso. Eu quero que você entenda completamente. E para você entender completamente, vou dizer assim, na tua vida, José, na vida de José, Manassés sempre vem primeiro. E Efraim vem segundo. Porque Manassés é o que você gerou. É o nome que você deu ao filho. Primogênito. Para se esquecer da tua dor e das malambas da vida. E depois que veio o segundo, você disse aqui, vou dar o nome de Efraim, porque em terra estrangeira dei fruto. Frutifiquei duplamente. É que você não entendeu que há uma dimensão profética aí. Porque quando você diz de Efraim, coloca o nome de Efraim, frutifiquei duplamente. Está lá a dizer duplamente por quê? Duplamente, porque veio primeiro, agora também veio. Então, o segundo, é que você não tem a visão profética. É que o segundo, quando você lhe deu o nome de Efraim, já lhe deixa o nome de mais velho. Você só que não tem a visão profética, porque ele é dupla frutificação. Esse é só crescimento. Eu sei que não entendeste, vou resumir para você entender. Na vida de José, Manassés sempre vem primeiro que é na tua vida. Não é que isso esteja errado. Isso é coisa da vida. Lembra-te que eu primeiro fui a Faraó. E depois você veio a mim.
Nos assuntos que têm a ver com Faraó, você está certo. Nas coisas da vida, primeiro esquece, depois frutifica. Nas coisas da vida. Agora estou a te apresentar a dimensão espiritual. A bênção verdadeira. Vou mudar agora, vou dizer, Diácono Moisés. A bênção verdadeira está em você se tornar o que você é. Você se tornar o que nasceste para ser. Tem muita gente que está a viver uma vida pensando que a vida que eles estão a viver é o que eles nasceram para ser. Afinal, não é. Então, estão a precisar da bênção das mãos cruzadas. Diácono Moisés, quando meu irmão viu que perdeu a primogenitura, depois quis recuperar. Já não deu mais. Mas sabe, quando eu trapaceei meu pai estava cego. Ao ponto de dizer, apalpando, que a roupa, os braços peludo é de Esaú, mas a voz é de Jacó. Quer dizer, isso aqui não é do sermão, mas só ver se assim pronto na cabeça. Quer dizer que é possível com a voz você enganar, mas com a roupa te apanharem. Ok, isso aqui é outra coisa, não tem nada a ver, esquece isso. Né? Não entra aí disso. Isso é só para os que mentem, acham que mentem bem. Chega sempre um momento que vão desapanhar, porque só conseguiu com a voz, mas lhe pegam na roupa. Ok. O pai estava velho e estava cego. Agora adivinha, você veio na minha casa na fase em que eu estou velho e eu estou cego. E como meu pai disse, a voz é de... Mas alguma coisa não está certo, você vai me condenar. Porque eu vou dizer, traz os meus filhos aqui. Nossa, eu tenho que mostrar isso. Quem tem aí filho? Quem é filho? Vamos lá, rápido. Rápido. Ei, quem? Não, preciso de dois. Isso aqui é um filho refilão, esse. Quem mais? Está no outro? Ok. Mas é que nós pensamos que filho é dessa idade. Uma filha dessa idade, eram 17 anos. Estou a vos cansar? Eu tenho que chegar lá. Vamos, então de homem. Não precisa você. Você só está a mandar a mulher. Não vai ser bom. Está a faltar um. Preciso de outro. Igreja, os irmãos estão... Eu quero que os irmãos entendam. José, Manassés e Efraim. Não se esqueçam. José, esquecimento, frutificação. Vem mais para aqui. Quando ele aproxima, o que eu estou a dizer? Quando eu enganei o meu pai estava quê? E o meu pai disse, alguma coisa não está certa. Estão a me enganar. Mas, será que é engano? Porque a voz, porque cego não vê. Alguém te disse que cego não ouve, te mentiu. Cego não vê, mas aprimora-se a audição. Então, ele não confia na cegueira, mas também deixou de confiar na audição. Diz, a voz é de, mas essa roupa aqui, escuta, agora que você veio com os teus filhos, eu também estou. E o texto diz que ele, pela ordem, diga comigo, ordem natural.
Não vamos dizer, a ordem natural. Ele traz o filho. Quem é que ele traz? Manassés, para o pai abençoar. Porque ele disse, eu vou te abençoar e vou abençoar a tua. Traz o filho para o pai abençoar. E quando ele vai para abençoar, vem também o quê? Ok, pode ver os dois. Ele traz o primeiro e o segundo, que é para a bênção ser a bênção das mãos estendidas. A bênção das mãos estendidas é assim. Só que quando eles chegam, ele faz isso. O texto bíblico, não pode dizer na minha Bíblia. O texto bíblico diz que o pai se chateou. Não, está texto. José ficou, ele disse, pai, não é assim. E ele disse 2 vezes, meu filho, eu sei. Meu filho, eu sei o que eu estou a fazer. E o que você está a fazer, pai? Eu estou a liberar a bênção das mãos cruzadas. E por quê, pai? Porque eu já disse, José, que os teus filhos na tua mão é sempre Manassés e Efraim. Os teus filhos para você na tua mão é sempre esquecimento e frutificação. Os teus filhos para mim não podem ser o que eles são para você. Eu não tenho nada para esquecer. Eu não tenho nada, a dimensão do que você viveu. Eu agora, na verdade, estou a viver a dimensão do que você me faz experimentar. Então, os teus filhos, o que eles são para você, não podem ser para mim. Para mim, então, os teus filhos são frutificação, dupla frutificação, e não ter nada para lembrar. Esquecimento é teu. Eu não tenho nada. Oh, aleluia. Eu estou a cruzar as mãos. E na bênção das mãos cruzadas é para você entender que assim como eu vivi as bênçãos que eu recebi do meu pai, os teus filhos, você nos teus filhos também tem que viver as bênçãos que recebe do teu pai. Porque até agora, José, eu estou onde você me fez chegar. Eu como do que você me permitiu comer. Você não teve idade suficiente para comer do que a minha unção traz. Para ser, ou para crescer debaixo da minha graça. O que eu não consegui fazer por você, eu vou fazer por esses. Não, você não está entendendo. Estou a dizer assim, que nos teus filhos, você olha para o passado e para o presente. No passado de dor você tem que esquecer, e no presente da frutificação é duplo. Isso é você. Eu não. Em mim não tem passado de dor. Em mim tem futuro. Só que eu não vou lhes pregar isso hoje, vou lhes pregar no próximo domingo. Por quê? Porque no futuro, esses que são filhos, no futuro são tribo. O que eu estou a fazer não tem nada a ver com o presente. Tem a ver com...
Sabe por que Deus não se precipita na nossa vida? Porque o presente, o passado e o futuro está na mão dele. Ele não se precipita, não se atrapalha, ele não está com medo do que não está acontecendo na tua vida ainda, porque o presente, o passado e o futuro estão na mão dele. O passado já não atrapalha. O presente está a construir o futuro está no poder dele. Você que tem medo do futuro, você que tem desconfiança por causa do presente, mas se a tua vida está na mão de Deus, você vai experimentar a bênção das mãos. E então, nesses dias, nós entendemos que ele está a se repetir. O que aconteceu com ele aconteceu, vai acontecer agora com os filhos dele. Posso dizer alguma coisa mais para terminar? Os irmãos me permitem? José já teve os filhos e deu os nomes. Agora o pai disse: eu vou abençoar. Vou abençoar. E eu usei essa palavra, pastor Ribeiro, olha só, eu acho uma coisa linda. Ele usa a palavra: os teus filhos serão meus. Mas ele está a morrer. Daqui a pouco ele morreu. Como é que esses filhos serão de alguém que quando ele sair já morreu? Ele está a fazer afinal uma correção. Adonai, me escutem bem. Alguns de vocês chegaram nessa igreja, não é apenas para o Senhor te salvar, é para o Senhor corrigir. Aliás, vamos começar mesmo da salvação. Corrigir alguma coisa que estava errada e que você achava que está certo. Se o Senhor não corrigiu nada na tua vida, você não é salvo. Salvação é o Senhor dar uma correção. Lembra a palavra metanoia? A palavra grega para arrependimento é que? Metanoia. Mudar de direção. É a primeira coisa que Deus fez. Você está aí na direção errada. Jesus entra na tua vida e você muda de direção, que se chama arrependimento, e vai numa outra direção. Ele já começou a fazer a correção. A primeira dimensão da correção da tua vida é que você já não está no caminho onde você ia, já não vais no destino que você estava cegamente a seguir. Mudaram o teu destino. Agora você está indo num destino que você sabe. Quem tem certeza do céu pode dar glória a Deus. Quem tem certeza da salvação dele pode dar glória a Deus. É que você sabe que você é salvo. Você sabe do destino concedido. Mas não é só isso. O Senhor também corrigiu na nossa vida. Não é só o destino, a nossa salvação. O Senhor entrou na nossa vida. Algumas coisas que eram da nossa família, da casa do meu pai, da casa da minha mãe, algum lixo que está ali, já não nos pode mais afetar, porque o Senhor entrou na vida para fazer essa correção. Por que você não pode desejar a normalidade da vossa família como se fosse normal? Porque Jesus fez correção. Ele tem que corrigir. Então, quando ele vai abençoar, na verdade, eu nem sei vos dizer, essa é uma coisa que eu não sei. Se ele está a abençoar ou está a profetizar. Então, se eu quiser discutir convosco a bênção das mãos cruzadas, estou a falar exatamente desse tipo de bênção, em que o que se declara é profecia, o que se profetiza é bênção. Alguns não entenderam ainda o que é profecia. Tem pessoas que lutam e que nem ouvem, não aceita a profecia. Não aceita a profecia, não aceita a bênção. Se você quer bênção,
Profecia não é magia. Magia não é bênção. Bênção é uma palavra que é liberada a teu favor, que de momento não está a se adequar à realidade histórica da tua vida, ou às circunstâncias do teu viver. Só disseram que você vai ser, mas quando você olha, eu não sou. Mas disseram que você vai ter. Você olha, não tem. Mas disseram que você vai ir. Você olha, estou parado. Mas o importante é a palavra. Posso pregar? Posso pregar? As pessoas que iam a Jesus, pastor Ribeiro, não iam para receber milagre, iam para ouvir a palavra. E quando recebesse a palavra, o Senhor fazia milagre. Se você ama a palavra, o milagre é natural. Essa mania de querer milagre e não querer a palavra é transformar pastores em quimbandeiros. Pastor não tem outra coisa para te dar. Pastor tem a palavra. Quando você pega a palavra, aplica a palavra, usa a palavra se transforma em milagre na tua vida. Próximo domingo eu vou lhes pregar o versículo 20 e o versículo 21. É muito forte. Eu só introduzi. Não perca a bênção. Por quê? Porque no próximo domingo eu vou chegar até Jesus. Vamos chegar até Jesus. Porque quando Jesus morre na cruz, você que está a ver as mãos dele assim em forma de cruz, aquela morte da cruz é a bênção das mãos. O evangelho não é salvação sem morte. Não é bênção sem dor. Não é vitória sem luta. Mas agora, você não é definido para as lutas que você trava. É pela vitória que você alcança. E você alcança porque você venceu. Quando Jesus morre na cruz, para os circundantes acabou. Afinal começou. Quando ele diz telestai, está consumado, alguns entendem que estou consumado. Afinal ele disse está terminado. Está terminado o quê? Está consumado o quê? Aquilo que era no passado, sangue de animal, agora só com o sangue de pessoa acabou. E finalizo, José. Vem, José, finalizo. Os teus filhos já não são mais meus. Agora, essa que eu vou pregar, olhando para cima, mas pregar para o pastor Ribeiro. Efraim, agora já não é mais Manassés e agora é Efraim. Pode trocar? Agora é Efraim. Quando ele disse, eles são meus filhos, ele depois disse assim, pastor Ribeiro, como Rubem e Simeão, que são os dois primeiros. Ou seja, ele está a dizer assim. Rubem cometeu um pecado contra mim. Que vocês conhecem. Maculou o leito do pai. Simeão é sanguinário. Minha linhagem não pode terminar em tribo. Porque quando eu falo Rubem e Simeão, estou a falar de pessoas. E isso não é profecia. Profecia é quando falo das pessoas como se fossem tribo. Quando eu olhar para a pessoa e dizer, é que eu vou pregar domingo. Quando eu falar Rubem, pessoa, e Rubem, tribo, estou a profetizar. E aqui então, o que vai acontecer? No meu coração, eu vou colocar os teus dois filhos como se fossem os meus dois primeiros. Correção. Tem correção.
correções, diaconisa, que você faz, não é com a boca, é na mente. A tua mente já mudou. A quem vai olhar para você vai dizer: fulana, lembra-te, eu não me lembro dessas coisas mais. É que vocês falam, how do you say in English? There is a shift. Houve uma mudança. Você diz assim, lembra naquele tempo, aquelas bodas, eu não me lembro mais. Não é mentira. Não te lembra? Se você até era a que mais bailava. Não, não é você. Vamos pregar. A diaconisa Jandira. Jandira, minha filha, bailava. Mas se alguém vir a Jandira, na Jandira que bailava, na Jamaica, se eu falar Jamaica, já houve um shift na tua mente. É que você já não é mais. Você já fez uma. É por isso que tem pessoa que vai falar contigo no presente com a linguagem do passado. E quando ele usa a linguagem do passado falando contigo no presente, você já não lhe entende. Você já não lhe entende e ele também não te entende. Sabe o que ele vai dizer? Você agora está muito achada. Não, é que você agora encontrou tua identidade. E a minha identidade hoje não responde o passado. Se fosse tempo de tweet, ia dizer tweet. Vamos lá agora. A minha identidade do presente não responde o nome do passado. Meu nome é Jorge, mas ainda já não é mais o Jorge do passado. Eu posso chamar Moisés, mas já não é mais o Moisés do Sambila. Já não é. Aleluia. Isso é um exemplo que eu estou a dar. Atitude. É que ainda estão a tirar como bode, mas você já é leoa. Então, como leoa, você não responde como bode. E pastor Ribeiro, para finalizar, como estou a pregar para você, pastor, o que você não sabe o que eu estou a fazer é, ao transformar pessoa em tribo, eu não estou a colocar teu nome. Não existe tribo de José. Não existe tribo de José, porque você colocou o nome de dupla frutificação. Agora, não existe tribo de José, o que existe é tribo de Efraim e existe tribo. E tarefa para casa para os crentes da Adonai. Se eles olharem na Bíblia, na história, vão pesquisar sobre os grandes que nós conhecemos em Israel, que vieram da tribo de Judá e os outros vieram da tribo de quê? De Efraim. Sabe o que eu vim pregar para vocês sobre a bênção das mãos cruzadas? É a bênção que te faz mudar disto, daquilo para isto, dali para aqui, daquele para este. Quem você é hoje? Você não pode ter vergonha de quem você é hoje. Vergonha de quem você foi ontem. O ontem não é o hoje. Vergonha de quem você foi ontem, não de quem você. Você não pode ter vergonha do que você faz hoje, a menos que você faça hoje o que fazias ontem. Se você não faz mais hoje o que fazia ontem, ninguém tem poder de te arrear por aquilo que você faz hoje. Porque em ti Deus entrou com a dimensão da bênção das mãos.
cruzadas. Você não pensava que você é um zero à esquerda? Porque não está dando nada certo na tua vida. Você não pensava que você é uma azarada, mesmo sem ter o nome, sem ter o nome de azarada, mas o nome era de azarada. E você entrou em Cristo, e alguns não mudou muita coisa, mas mudou a pessoa. E como mudou a pessoa, a azarada perdeu força. Estou a profetizar para alguém na palavra. Hoje, portanto, nos dizem, até nos criticam, porque estamos a fazer com que as pessoas pensem mais do que elas são. Não, estamos a fazer com que as pessoas passem a pensar do que elas verdadeiramente em Cristo são. Por isso é que a Bíblia, Paulo, em sua teologia, sempre fala de em Cristo, em Cristo, por Cristo, de Cristo. Em Cristo está uma repaginada. Então você vai ver depois que, como Deus não tem a tribo de José, tem a tribo de Efraim e de Manassés. Quais grande tribo? Terminei. Bênção não é a coisa tangível que você pensa. Bênção é a... Isso é uma palavra falsa, mas não tem outra para... É a Ok, tem sim. Ia falar energia e você pegou. Bênção é a substância espiritual que você carrega. Lembra que uma vez, pregando sobre José, já acho que uns 3 anos atrás, eu lhes falei sobre o sonho, e falava sobre o sonho grande. Eu disse que, no princípio, você é alguém que carrega um grande sonho, para depois você descobrir que, afinal, você é alguém que um grande sonho carregou. Tem uma dimensão e um momento que você pensa que o que você está a levar é só. Você está a sonhar, eu vou chegar, eu vou ir, como alguém disse, eu vou. Eu termino aqui. Termino como? Escuta, isso aconteceu nos Estados Unidos. Eu disse, aconteceu aonde? Nos Estados Unidos. Certo? Obrigado. Vou orar por vocês, tá? Daqui a pouco. Primeiras pessoas que eu vou orar são vocês os dois. Mesmo você tendo demorado para vir. Escuta. Um certo cidadão era alguém de posses. Ele só tinha um filho. E já tinha perdido a esposa. E seu filho era muito inteligente. E o filho gostava muito de carros desportivos. E aproximava-se o dia da sua graduação. É graduação que se diz? Ia terminar a sua faculdade. E na cidade tinha um stand de carro luxuoso. E é um carro desportivo que ele desejou muito. E ele chegava, olhava para o carro. Meu Deus. Bem que o meu pai podia me dar de presente um carro desse. E ele ousou, pastor Ribeiro, quando chegou, contou ao pai, disse, pai, eu vi um carro, assim. Lembrei agora que alguns não vieram por causa do dia dos namorados. Outros ontem pecaram. Ok, vamos lá. Chegou o pai e disse, pai, eu vi um carro
um carro no stand da sala, um carro, e falou a marca, a cor, amei. Bem que o pai podia me dar um carro do presente. O pai lhe ouviu, não respondeu nada. Na manhã do dia da graduação, o pai no seu escritório chama o filho e diz: filho, o filho veio, e dá ao filho um pacote bem, como é que se diz? Forrado, laço, tudo. O filho olhou e ele descerra o laço, tira. Quando ele vê uma Bíblia como a minha, borda dourada, Bíblia de couro, diferente dessa, e grafado o nome dele, a ouro. Ele olhou para o pai e disse: com todo o dinheiro que o senhor tem, num dia como este, é Bíblia que você quer oferecer, vai oferecer ao teu filho, teu único filho. O pai tentou dizer: filho, Bíblia é para Deus. Ele saiu irado, bateu a porta na cara do pai e foi embora. Literalmente embora. Definitivamente. Bom, não, deixa eu fazer. Foi embora. Recebeu o canudo, foi à casa dos amigos. Passou-se muitos anos. O rapaz se deu bem na vida. Se tornou um empresário bem-sucedido. Uma família linda. Muitos anos. Há que providencialmente, repito, providencialmente, ele pensou num dia do seu aniversário. Disse: meu Deus, há muitos anos que eu não falo com velho. Acho que eu tenho que fazer uma visita. Ele estava numa outra cidade. Tenho que viajar, tenho que fazer uma visita a ele. No dia seguinte ele recebe o telegrama. Era a época do telegrama, estamos só a falar dos anos 60. E o telegrama dizia que o pai falecera e que deixou em testamento todos os seus bens para ele. E ele, com seus advogados, sua secretária, fazem a viagem para a cidade, procedem ao enterro do pai, e antes do advogado do pai, com o seu advogado, terem aquela reunião de procedimentos, escuta, ele entra no mesmo escritório, no mesmo gabinete que há muitos anos ele saíra bruscamente, e olha para aquelas papeladas todas do pai. E ao lado de uns documentos legais, ele vê a Bíblia que rejeitara aqueles anos, intacta como deixara. E quando ele abre a Bíblia, pastor Achille, ele abre a Bíblia e no meio da Bíblia, ele vê riscado, sublinhado, Mateus 7:11. A chave estava aqui e ele vê, ele chama a atenção, o texto bíblico de Mateus 7:11, que diz: se vós, sendo homens maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, como não vos daria o Pai Celestial a todos que o pedem? Ele olha aquilo, chora, ele vê uma lágrima cai e a chave cai.
E quando a chave cai no chão, ele pega na chave. A chave tinha, how do you say tag? Como é que é em português? Etiqueta, obrigado. A etiqueta, e lá estava escrito na etiqueta a data da graduação em cima, o nome completo dele. E embaixo, o nome do stand, que é aquele stand. A marca da viatura, a cor da viatura. E embaixo, no fundo, aqui no canto, estava escrito, totalmente pago. Por que eu estou a vos contar essa história? Porque vocês entendem bênção errada. Vocês interpretam a bênção de forma errada. Vocês pensam que a bênção é material. A bênção não é material. A bênção, se não carrega o ser do abençoador, o que recebe não é abençoado. Tem bênçãos que é a tua destruição, porque você que chamou bênção. Não, você não entendeu. Porque estou terminando, tenho que terminar. A moral dessa história, eu li essa história e o que veio na minha mente é: o pai sempre sabe o que dá. Filho é que nunca sabe o que recebe. O filho não sabe o que está a receber. Pai sabe o que está a dar. Filho, está a ver Bíblia. O pai colocou o espiritual no material. Colocou o material no espiritual. Carro só tem valor quando vem da Bíblia. Carro só tem valor quando vem com o coração do pai. Deus vai me abençoar. Deus já me abençoou. Sabe por que eu estou dizendo que Deus vai me abençoar? Porque Ele já me abençoou. Ele já colocou em mim substância espiritual. E eu sou tão espiritual para não deixar o material ser superior ao espiritual. Eu não tenho problema com dinheiro. Dinheiro não me deixa maluco. O que me deixa maluco é não ter a graça de Deus. Eu gosto a orar. Já não estou a pregar, gosto a orar. Labrazava da catilebreaba. La saparra batique lebedeia. Irmãos, eu sou abençoado, é? Eu vou falar bem alto, sem o teu amém. Eu sou um homem abençoado. Quando vocês ouvirem falar de pessoas abençoadas nesse país, pensem em mim. Eu sou abençoado. É que você não está entendendo o que eu estou a falar. Eu não estou a falar que eu estou abençoado. Eu estou dizendo que eu sou abençoado. O que eu já ouvi Deus falar comigo, tem muito, eu não trocaria por ninguém que tenha tanto dinheiro nessa terra. Eu sou superior a Ele. O que eu já ouvia Deus falar comigo, faz-me eu te dizer claramente a você, meu filho espiritual, você que me monitora, que eu não vou morrer agora. E essa certeza e segurança que eu tenho, eu não troco por nada. Não troco. Tem alguém nesse país que está sendo julgado. Muito dinheiro que ele tem. Já lhe receberam a parte dela, agora está sendo julgado. Com todo o dinheiro que ele teve, eu sou melhor do que ele. Não como ser humano, mas como um ser que a substância de Deus está em. Vou repetir, eu sou uma pessoa abençoada. E se eu sentar contigo, em 1 hora vou te dizer alguma coisa que eu tenho em falta, que eu estou a precisar. E você vai dizer, esse homem, no púlpito domingo disse, é abençoado, e está a dizer que não tem isso.
deixa eu dizer, tudo que eu tenho hoje, tudo que eu sou hoje, eu já sabia que teria e seria há 30 anos atrás, quando o gás na minha casa acabou e não tinha dinheiro para ir comprar gás. Mas eu estava tão certo de que sou abençoado, sem gás, a ler a Bíblia, a me preparar para vocês, a buscar revelação que hoje não é só em Angola, hoje se espalha pelo mundo. Estão me entendendo porque eu estou dizendo que eu sou uma pessoa abençoada? Agora eu vou mudar. É que eu não quero colocar teu nome. Você é abençoado. Você não me ouviu mal. Você é abençoado. Pastor Leonildo não está, Pastor Ribeiro, ele não está, foi pregar na CCO. Pastor Ribeiro, Leonildo está, porque seria, eu gosto de falar com testemunha, é a minha testemunha. Eu ontem almocei com o Pastor Leonildo na casa de alguém, que eu falei para essas duas pessoas, para o casal, ele disse assim, vem cá. Falei primeiramente para o marido, e depois falei para ela, chamei ele e disse, vem cá. Disse, o que eu estou a ver, essa maravilha que eu estou a ver. Porque eu fui, é maravilha que eu fui ver. Tem casa, você que chama casa. Tem casa que você chama, porque é tua. Mas se nós colocar assim, o que você chama casa, diante desse, só falar assim, o meu humilde casebre, casa. Pessoas, eu naquela casa, eu disse, casa. Sabe o que? Como eu conheço, eu acompanho, eu profetizei, eu abençoo. Eu disse, vem cá. Estás a ver a luta toda que estavam a te atacar? Quando você não tinha visto isso, eles já tinham visto. Sabe por que eu vou orar hoje, diácono? Por causa disso. É que eles já tinham visto. Por isso é que quando te apertaram, quando te cobraram, que só você, não estamos a ver mais o dinheiro, é só você que está comendo. Já tinham visto isso e você não tinha nada ainda. O que você tinha não era nada. Mas estou dizendo assim, você já era abençoada. Você que não se chamava de abençoada, mas te perseguiam como abençoada, porque já viam a bênção. Então você que vê a bênção como material, a bênção é o espiritual que já foi visto. É aquilo que vai provocar a bênção. Sabe o que é bênção? Bênção não é a manga da mangueira. Bênção não é o ananás. Bênção não é o figo da figueira. Bênção é a raiz. A raiz é que é a bênção. Se cortar a árvore e a raiz ficar, aí ele vai voltar novamente. Estou a dizer, você é abençoado. Te atacaram porque você é abençoada. A casa ficou só, nem o primeiro andar terminou, ainda estás a lutar, porque isso já foi visto antes. Agora você vai terminar. Você vai acabar de construir. Oh, se Adonai, a catedral vai se construir, você também vai construir.